Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 568. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo a crítica de cinema, colunista aqui no Cinemação, produtora de conteúdo lá no Cinema Filia, minha amiga Fabiana Lima. Oi, Rafa! Finalmente deu certo, né? De eu voltar aqui. Nossa, pois é. Conversar aqui. Eu acho que esse tema vai ser bem legal. A gente vai acabar aqui viajando na história do cinema e na história do mundo, né? Então acho que é um ótimo podcast para voltar. É verdade, é verdade. Você escolheu bem, Fabi. Achei que você foi precisa. Foi bom. Verdade. É isso, que bom ter você aqui. Temos também uma estreia aqui da artista visual, curadora e diretora de arte, gestora cultural, a querida Bel Petit. Olá, estou muito feliz com esse convite. Estou muito feliz com esse tema. Faz mais de 2 anos que eu não sei o que é gravar um podcast, então eu peço paciência. Mas eu estou muito feliz pelo convite. Ai, que demais que deu certo, Bel. Pra quem não sabe, a Bel é do finado, né? Petcast, né, Bel? Ele tá ali em stand-by. Tá lá. Pode voltar, pode não voltar. Exatamente. Tá ali, quietinho por enquanto. Tem outros projetos aí rolando, mas ele tá ali. Quem sabe? Tá ali. Não, e o que tá produzido tá ali também, pra quem quiser ouvir, né, Bel? Tá tudo lá arquivadinho, bonitinho. Maravilha, é isso. Que bom ter você aqui também. E pra fechar essa mesa, o roteirista, cinéfilo, host lá no Claquete, do canal Claquete, o meu irmão Pedro Amaro. Salve, irmãozinho. Hoje acho que seus ouvintes vão finalmente se enjoar da minha presença. Dessa vez eu acho que vai. Tô buscando, né? Cada vez tantos anos, mas enfim. Caraca, ô Pedrão, eu tenho acompanhado sua produção lá no Claquest e você tá com uns temas que eu tô olhando lá falando assim, caraca, eu vou copiar esse tema lá pro Cinemação, sabia? Faz isso não, cara, você vai perder ouvinte, cara. Faz isso não, cara. Mas eu tô gostando, hein? Você tá com os temas bons lá, tô achando bom. Obrigado. O seu pauteiro lá é bom, viu? É. O senhor Amaro é bom lá, viu? É. É desespero mesmo, né? Muito bem, meus amigos, olha só, hoje nós estamos aqui para falar de um tema para quem gosta de história de cinema e principalmente da história dos movimentos, né, que moldaram o cinema de uma forma que ajudou a chegar onde nós estamos hoje, né? Então, se lá em 2021 nós fizemos um episódio especial aqui no Cinemação sobre o neorrealismo italiano e a gente foi falar sobre ladrões de bicicleta e tudo mais, hoje nós estamos aqui para falar sobre outro movimento muito importante da história do cinema e da arte também não, a gente vai falar sobre o expressionismo alemão. Como que esse movimento apareceu, o que que ele significa, como ele influenciou o cinema noir e o horror gótico, né, de Hollywood, como seus efeitos se espalharam globalmente, deixando uma marca profunda, né, no cinema nacional. Tudo isso vai ser tema de papo aqui entre a gente sobre o expressionismo alemão. Tô bem animado, é um tema que eu fui lá, estudei, mas eu acho que esses três que estão aqui comigo, a Fabi, a Bel, o Pedro, estão aqui, vão dar uma aula também, então tô pronto para ouvir o que eles têm para dizer. E é isso, vamos bater um papo sobre o expressionismo alemão no segundo ato desse podcast. Certamente, para quem for estudar o expressionismo alemão, vai ver que é um movimento que teve seu auge ali nos anos 20, né? 1920 para frente ali, principalmente com o Gabinete do Dr. Caligari, um filme de 1920, dirigido pelo Robert Wiene, né? Que é frequentemente citado como o marco inicial desse movimento no cinema. No entanto, eu acho que vale a pena a gente dar uns passos para trás e falar um pouco sobre como esse movimento surgiu, que é muito interessante também, né? Então, a gente pode pensar que o movimento ele surge em um período de grande agitação social e política na Alemanha, né? Principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Porque quando a Alemanha assina o armistício em 11 de novembro de 1918, esse armistício ele marca o fim dos combates, mas não o fim formal da guerra, que só seria concluído com o Tratado de Versalhes, que todo mundo aprendeu na historinha, na aulinha de história na escola e tudo mais, que foi assinado no dia 28 de junho de
1919. Nos últimos meses de guerra, a Alemanha já estava enfrentando uma situação desesperadora, né? Porque suas forças estavam exaustas, a população civil sofria com a fome, a economia estava à beira do colapso, a guerra nas trincheiras já tinha arrastado durante muitos anos, resultando em baixas humanas, materiais e tal. Enfim, a Alemanha estava muito mal nesse período. E aí, em outubro de 1918, diante a iminente derrota, o Kaiser Guilherme II abdicou do trono e fugiu para a Holanda. E com isso, a Alemanha foi declarada uma república e o novo governo provisório ali, liderado pelo Partido Social Democrata, negociou a paz com os aliados. Só que a assinatura do armistício foi vista, né, como uma humilhação por muitos alemães, já que o país foi forçado a aceitar duras condições impostas pelos vencedores, incluindo a entrega de grande parte do seu armamento, a desocupação de territórios conquistados e por aí vai. O Tratado de Versalhes, que formalizou o fim da guerra, acabou impondo à Alemanha várias restrições ali, uma reparação de guerra, perda de território, severas restrições militares, né, o que gerou ressentimento, instabilidade política, contribuiu ali para um ambiente de descontentamento que eventualmente levou à ascensão do nazismo mais para frente, né? Só que nesse momento que o país está devastado pela guerra, a inflação está descontrolada, tem o caos político, os artistas começam a expressar os seus sentimentos de angústia, de medo, de alienação por meio de suas obras, né? E aí a gente começa a ter algumas características que são características de desafiar as normas estéticas tradicionais. Então eles começam a utilizar formas distorcidas, linhas agressivas, vários contrastes, né, de luz e sombra e tudo mais. E aí a gente começa a ver esse efeito emocional perturbador surgir. E é esse que é o tal do expressionismo alemão. E aí eu queria começar justamente esse papo com vocês, com essa breve história, porque a gente tem ali em 1920 justamente o início, né, desse período pós-guerra que foi tão devastado, assim, tão pesado para a Alemanha, e aí a gente tem justamente o lançamento, né, do Gabinete do Dr. Caligari, que é considerado aí o primeiro filme do expressionismo alemão, o grande marco do expressionismo alemão. Eu queria saber se vocês concordam com isso, né, do filme receber esse título, e o que vocês veem no filme que corrobora, né, para ele ter esse título, assim. O que o filme trouxe com ele que ajudou a ganhar essa fama, né, dentro da história do cinema? Tem uma aspas aqui, Rafa. É importante dizer, não necessariamente que eu concordo, existem alguns autores que vão dizer que o Gabinete não foi o primeiro, tá? Alguns autores vão colocar o Golem, por exemplo, já fazendo parte. Até porque o expressionismo, ele não é particular da Alemanha, né? Não estou dizendo que você fala o contrário, mas a gente tem que sempre associar o expressionismo alemão, como se tivesse existido esse expressionismo. Exato. E existiu o expressionismo na literatura, existiu o expressionismo no teatro. Pro cinema ele chega muito lá no final, tá? Quando os artistas já veem que vamos brincar com isso, vamos buscar entender de uma forma das imagens. Mas o expressionismo ele já vinha ganhando forma. E acredito que a gente deva ter um momento falar sobre isso. Total. Eu acho que há aí uma dualidade no conceito, porque quando a gente fala em expressionismo alemão, ele é um movimento cinematográfico, mas antes de qualquer coisa, ele é um conjunto de manifestações artísticas, que é o termo utilizado, né? Porque vai da arquitetura, artes plásticas. Na verdade, o expressionismo ele começa mesmo, ele desponta mais na poesia, na literatura e no teatro. E aí do teatro que se expandiu, né, até chegar no cinema. Mas ele é um conjunto de manifestações artísticas. Mas a gente, dentro do cinema, acaba ali entrando no foco do expressionismo alemão, porque a Alemanha foi quem abraçou esse estilo e ditou as regras ali do jogo no audiovisual mesmo, né? Mas existe essa... É um conceito um pouco dúbio, né? Quando a gente fala expressionismo. Eu achei muito interessante o Pedro entrar nesse cerne para fazer essa distinção, que realmente não é particular da Alemanha, mas no contexto cinematográfico, sim, a Alemanha ela se destacou. Eu acho interessante que a gente fala que começou em 1920, mas tem quem defenda que o
Estudante de Praga, que é um filme de 1913. Eu não vou lembrar quem dirigiu, mas eu acho que tem o Paul Venegar nessa produção, mas eu acho que não foi ele que dirigiu. Mas tem pessoas que defendem que esse filme de 1913, ele foi, assim, o pontapé do expressionismo alemão no cinema. Uhum. Eu acredito que, assim, deve ter ficado, né, que popularizado essa questão toda da gente estar falando da Alemanha, né, da relação da Alemanha com o expressionismo, e especialmente do gabinete do Dr. Caligari, porque é aquilo que vai, na verdade, né, caracterizar as características, que foi aquilo que o Rafael perguntou pra gente, que o Rafa perguntou pra gente agora, do próprio expressionismo dentro do cinema, né? Então, acho que acabou que virou isso, porque pode ter sido, né? Eu não assisti o filme que a Bel acabou de citar, inclusive agora quero muito ver, mas eu acho que se a gente pensar em expressionismo alemão, a gente pensa muito na distorção, né? Na distorção dos espaços, na distorção ali no uso do claro escuro, né? Enfim, dos contrastes de luz e sombra, das maquiagens expressivas e todas essas questões que acabam se tornando verdadeiros, assim, emblemáticos, né? Emblemáticos do cinema, do expressionismo alemão mesmo. E eu acho que a gente associar a Alemanha é muito associar a história, né? Porque a gente vai falar do expressionismo aqui, é muito importante também de dizer que o expressionismo, na verdade, é um movimento, né? Realmente, porque tem gente que pode achar que é um gênero cinematográfico, coisa assim. Então, vou dizer que é um movimento do cinema, né? Um movimento que existe, um movimento que marcou ali, obviamente, foi motivado por um período histórico. Então, se a gente for falar sobre o expressionismo e essa necessidade de distorção da realidade, muitas vezes com esses personagens que estavam ali numa dimensão muito de sofrimento psíquico, né, muitas vezes, enfim, a gente tem ali um retrato muito, muito bem feito, digamos assim, do período, né, que a Alemanha estava passando. Então, assim, eu acho que isso acaba juntando uma coisa com a outra, que eu tô tentando fazer a conexão dos assuntos que a gente estava conversando aqui no começo. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o cinema é muito importante, para entender o cinema é muito importante entender a história, né? Então, assim, uma coisa está ligando a outra, o momento que a gente está vendo, enfim, político, social, econômico, das pessoas ali, em um momento onde a Alemanha não tinha nem, as pessoas não tinham nem a vontade de viver mesmo, né? Eram pessoas que estavam ali realmente em um período muito obscuro, um período de muita, muita crise econômica, de inflação, de pessoas que ali não estavam conseguindo viver, ter um mínimo básico, assim, para viver. E naquele sentimento ali nasce, né, aquilo que a gente vai ter como uma das maiores pragas da humanidade, que é o nazismo, né? Então, assim, e aí a gente já vai, né, para várias outras coisas dentro do cinema também, do Caligari a Hitler, né? Então, muitas coisas vão sendo puxadas. Então, acho que é legal a gente, realmente, eu amei que o Rafa deu esse contexto aí, porque é mais ou menos aquilo que a gente vai ver dentro do cinema nessa época. É muito doido pensar que o expressionismo alemão, ele foi um cinema que ele surgiu da dificuldade. Porque em 1916, mais ou menos, a Alemanha, ela estava num isolamento cultural, político muito grande. E aí, todos os filmes internacionais, que não fossem alemães, foram banidos. Eles não podiam ser exibidos, né, por conta da guerra. Que, se não me engano, terminou lá, só lá em 1918. E aí, essa baixa de filmes que vinham de fora, mas uma alta demanda da população que estava lá, apreensiva com a guerra, enfim, fez com que fervilhassem as produções nacionais. E foi ali que surgiu um cenário muito proveitoso para quem queria produzir esses filmes, que eram de baixíssimo orçamento. A gente está falando do Dr. Caligari. Para mim, ele reúne tudo que é de mais... Ele é o símbolo do expressionismo alemão. Não interessa, assim, não tem como. É a personificação do expressionismo. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Por conta da importância que esses filmes têm em diversos aspectos, né? Parece que são grandes produções. São grandes produções enquanto criatividade, enquanto toda aquela magnitude que eles têm. Mas o orçamento era baixíssimo. Então, aquele cenário que eu acho maravilhoso do Dr. Caligari, aquilo lá pintado numa parede, uma coisa que traz aquele surrealismo, um sonho e tal. Aquilo lá simplesmente era falta de grana mesmo, tá? Era muito mais falta de grana do que, putz, olha que legal que isso vai ficar na parede, vamos pintar e vai ficar super estiloso. O estilo foi um ganho
Mas aquilo era podência, tá? Eles não tinham dinheiro mesmo. Então, eu acho legal trazer esse contexto, que assim, eles não tinham grana e eles queriam produzir muito filme porque não tinha filme vindo de outro lugar. Só podia ser filme deles pra passar. A Dinamarca podia ainda. Porque a Dinamarca não tinha uma posição... Podia porque a Dinamarca era... Como é que eu vou dizer? A posição dela na guerra era neutra. O que fez... Né, esse filme era mais... Mas tá certo. Aí a Alemanha ficou isolada. Então... Mas que a Dinamarca também não... Que era uma beleza também. Não adiantava muito a Dinamarca. Não, a Dinamarca nessa época... a Dinamarca não estava produzindo também muita coisa. Não, a Dinamarca nessa época estava até forte, porque eram os principais centros de cinema. Por isso eu gostei da sua deixa. Nessa época a gente tinha o centro do cinema como Dinamarca, Suécia, Itália e França muito forte. Cadê Estados Unidos? Calma, gente, vai chegar já, tá? O pessoal já acha que os Estados Unidos já nasceu forte. Não era. O centro do cinema era na Europa. Então, quando a Bell traz essa questão social, é muito interessante, porque a gente vai pegar o fortalecimento da indústria alemã. O que acontece? A Fabi também falou da grana, o dinheiro, e tem um filme do safado do Bergman, se é alguma coisa da serpente, não lembro o nome, que ele mostra exatamente isso. As pessoas não tinham dinheiro pra comprar maço de cigarro. Porque é de safado. Porque ele é safado. Você acha que o cara que vive com problemas não é safado? O cara meu irmão. O cara não devia ter amigos. O cara morava numa cabana, não tinha amigos. Também, mas eu só queria entender o porquê de safado. E aí, cara, o que era maneiro, que o cinema conseguia arrastar pessoas. Então, por isso, houve um olhar muito específico para o cinema que culminou na criação da UFA. Se eu não estiver falando besteira. A UFA vai ser o braço que vai contribuir para reerguer a Alemanha nesse sentido. Porque ela cuidava do cinema alemão, tanto dentro como para fora. E aí a Alemanha começa a ganhar forças para exportar. Por quê? Porque o Gabinete do Dr. Caligari vai ser um sucesso, não só na Alemanha, como ao redor do mundo. E aí sim a indústria começa a ganhar força, começa a expandir, e a Alemanha começa a se posicionar como um centro de referências, que vai combinar em outras coisas que a gente deve falar. Para vocês terem uma ideia, e a galera que sabe, né, eu tô querendo ensinar, Hitchcock veio filmar na Alemanha. Sim, porque a Alemanha faz coprodução. Assistente de direção e diretor de arte na UFA. Exatamente. E completamente apaixonado também, um dos apaixonados pelo expressionismo alemão, né? Vale dizer aqui. Da UFA, meu coração até se aqueceu, porque a UFA ela fica ali tão escondidinha quando eu ouço outras pessoas falando, e a UFA ela é tão importante que, para mim, uma das tríades mais importantes do expressionismo alemão é de lá, produzida pela UFA, que é Metrópolis, um dos melhores filmes já feitos em toda a face da Terra, Fausto, do Murnau, e Os Nibelungos, do Fritz Lang também. Os três foram da UFA. E eu acho tão linda essa história do Hitchcock ali, sendo ali parte da produção e fazendo parte ali da UFA. E eu fui atrás disso quando eu tava pesquisando justamente sobre o Bellodger, porque eu assisti a primeira vez, há muitos anos atrás, eu falei, nossa, mas isso aqui o Hitchcock, ele tá flertando com o expressionismo alemão, eu tô doidona. E não, ele foi absolutamente influenciado pelo tempo que ele ficou ali trabalhando na UFA. E eu acho legal deixar esse nome aí pra galera até dar uma pesquisada sobre a história da UFA, o contexto que ela se forma, porque é muito interessante. Total, tanto que vai levar a Alemanha a ter a maior estrutura de um estúdio, tá? Na Europa dessa época. Então, nesse princípio, é bacana, porque eu pelo menos enxergo nessas linhas, né? Do Gabinete do Dr. Caligari, o expressionismo alemão, eles vão falar muito sobre a Alemanha dessa época, a Europa como centro do cinema, e um outro que a gente vai chegar, que vocês já deram uma introdução, que é, pra mim, pensar a mise-en-scène.
A gente vai estar de frente de um dos primeiros movimentos a pensar uma mise-en-scène muito específica. Mas e o impressionismo francês? Meu irmão, você acha que o francês pensava nisso nessa época? Você acha que francês, os caras estavam com a cabeça em outro lugar, irmão. Pedro Pistola. É minha terapia. Eu já tô puto com o cara do meu filme que me cobrou mais dinheiro. Enfim, eu falei. Vou pistolar. E é isso, cara. Aí o Pedro, ele tá em condição dos alemães ali também, de baixo orçamento. Aí é quase. Desculpa. E aí é isso, cara. A Alemanha, os franceses, eles tinham era uma antítese. Os impressionistas eram totalmente antítese do expressionismo, tanto como proposta, tanto como pensar o quadro. Porque focava muito mais no poder da câmera. O que a câmera podia distorcer, como eram as brincadeiras com a lente. Isso não é um demérito. É apenas uma diferença. Que eu não consigo colocar os dois nesse mesmo balaio. Eu penso nessas formas mais antagônicas de pensar em cinema. E pra mim é interessante. E pra mim funciona. Mas você tem uma preferência? Eu senti que você tem uma preferência. Cara, por eu ser uma pessoa que... uma das coisas que eu mais gosto do cinema é mise-en-scène. Eu acho que eu tenho um pouquinho, cara, pelo expressionismo. Não vou ser político de falar, não, eu sou cinéfilo, eu gosto de tudo. Não é que eu não goste do outro, mas não tem como, entendeu? Não tem como, né, dentro das minhas preferências no cinema. Não tô necessariamente dizer que um é melhor que o outro pra não apanhar de vocês, tá? Só que... Não, em termos de mise-en-scène, eu tô muito mais com expressionismo. De mim não, com certeza de mim não. Porque, sendo bem honesta, eu acho que eu não terminei nem de ver os filmes indicados ao Oscar desse ano. E eu já devo ter assistido Metrópolis esse ano. Tô com umas 2 sem jeito. É isso. Hiperfocado completamente. Hiperfoco em expressionismo alemão. Gente, mas eu tive esse momento na minha vida, na minha adolescência, aquilo. Na adolescência gótica. Porque não tem como. A gente que é meio chegado no lance meio Nosferatu, que foi, na verdade, quem me introduziu no expressionismo alemão, foi Nosferatu. Mas não tem como. Eu não sei se vocês tiveram a fase gótica de vocês, eu tive a minha, que nunca passou direito, mas... E aí, as amiguinhas já traziam pra gente, nossa, Nosferatu é um filme trevoso. Eu assisti e me apaixonei. E foi era a minha header do Facebook, aquela imagem que... Aí, ó! Sim. Parceiro, Nosferatu era a minha header. Cara, tem um colega que a gente zoa que ele parece um Nosferatu. Então ele é lindo. Porque ele é feio, não dorme. Ele é feio, não dorme e careca. Jurídico Nosferatu. Aqui, ele é maravilhoso, amo, matou pouco. Vocês sabem que vocês estavam falando sobre o lance, né, de ser um movimento que envolveu outras artes, né, e daí eu lembrei do livro A Tela Demoníaca, né, da historiadora Lotte Eisner, que ela traz o argumento justamente de que o expressionismo ele não foi apenas um estilo cinematográfico, mas uma manifestação das ansiedades e medos que permeavam a sociedade alemã ali durante a República de Weimar, né, que é aquele momento em que tem esse regime político que governou a Alemanha entre 1919 e 1933, marcado justamente pelas profundas crises econômicas, estabilidade política, né, as grandes mudanças sociais e tudo mais. E aí eu achei engraçado, né, interessante, que a gente tem essa materialização dessas ansiedades, desses medos, justamente expressas nesse momento pós-traumático ali por conta da Primeira Guerra, né, que a gente vê. E aí vocês comentaram também sobre a Bel, né, falou sobre a falta da grana e aquilo ali, aqueles cenários e tal. Eu acho que pro público que talvez não conheça o expressionismo alemão, acho que é legal de pensar que quando você for assistir qualquer obra do expressionismo alemão, você vai ver justamente essas distorções, assim. O preto é muito preto, o branco é muito branco. O gabinete do Dr. Caligari, até o lettering, assim, até o que aparece escrito na tela é distorcido, assim. Então você tem uma representação muito forte justamente dessa mente perturbada, né? Desse cenário também. É uma expressão muito clara do estado emocional que a gente via, o
país passando por aquilo. E eu acho legal também porque quando a gente pensa sobre essas outras artes, né, que acabaram sendo influenciaram o expressionismo, a influência do teatro é muito nítida, né, no expressionismo alemão, porque a gente vai ver muitos cineastas e muitos atores que participavam do movimento e eles tinham uma formação teatral, e isso se reflete justamente na teatralidade exagerada, inclusive das performances, que também acabavam dando um pouco dessa ideia de você trazer esse peso exagerado e deixar muito claro, passar uma mensagem muito clara dessa distorção e tal. E aí a gente vai ter também a iluminação dramática, né, os cenários estilizados e tal, e tudo isso vem muito desse teatro, assim. Então eu achei muito legal quando vocês falaram disso, porque eu acho que é muito palpável, assim, para quem for pegar pela primeira vez qualquer filme do expressionismo alemão, a pessoa se choca muito com essa estética que traz uma coisa assim reflexiva, é uma coisa muito profunda, reflexiva, mas ao mesmo tempo gritante também, né? Essas coisas que me chamam a atenção no expressionismo. E de uma nota só, né? De pessimismo. Porque é um contraste que é feito com relação aos impressionistas. Porque não que o impressionista fosse majoritariamente positivo ou, de certa forma, alegre. Existia uma questão mórbida. Existia uma questão de pensar a morte também. Só que, quando a gente pensa que o positivismo trouxe que as questões da tecnologia, avanço da tecnologia, avanço na medicina, na comunicação, a sociedade passa por um anseio. E juntos é isso que vocês falaram, né? Uma Alemanha devastada. Então era uma sociedade que não sabia para onde estava indo. Que tinha uma questão do fracasso latente. E vagando, né? Por isso que eu falo, o francês estava de boa, pô. O francês estava tomando vinho. Você estava tomando vinho. Não, mas essa divergência com relação à morbidez dos alemães, ela fica muito clara, na verdade, nas artes visuais. Se a gente for pegar nomes como a Erma Bossi, que, se não me engano, ela era da Croácia, as pinturas dela tem cores, tem uma paleta de cor assim, bem variada. Não vou falar que é alegre, mas tem um vermelho ali, uma cor quente, um negócio acontecendo. Aí quando você pega a Maria Uden, que era uma artista alemã, lembra muito xilogravura. Ela só usava preto e ela desenhava fazendo a proporção do negativo, né? No qual, na verdade, você aplica o preto na tela e a tela te traz a ausência e não a presença. O branco, ele vai trazer a presença da forma, né? Não chega a ser um gestalt, mas é algo ali parecido. Então, os alemães, eles traziam essa carga dramática, angustiante, muito forte dentro do expressionismo. Em todas as manifestações. E no cinema não teve como ser diferente. O Rafael comentou sobre a questão do teatro. E eu sei que a gente meio que empacou no gabinete do Dr. Caligari, mas nem teve como não, né? A maquiagem que o Konrad... Não tem como. A maquiagem que acho que é Konrad Veidt, o nome do ator, do protagonista. Aquela maquiagem, ela é completamente teatral. Essa maquiagem muito forte, muito expressiva, porque você pensa só, o pessoal estava no palco, longe, né? As pessoas no teatro algumas estão sentadas mais perto e outras mais longe. Então a galera que estava sentada mais longe precisava poder enxergar aquela maquiagem. Então, desde sempre, as maquiagens muito pesadas. Mas ali, na tela do cinema, ela toma uma outra proposta ali. Aquela maquiagem, ela tem uma carga dramática tão gigante. No gabinete do Dr. Caligari, principalmente aquela maquiagem do Konrad, que é o Cesare, né? O personagem principal. É muito marcante pra mim. A imagem dele, do rosto dele, sempre... Falou expressionismo alemão, já vem aquela cena de um close-up no rosto dele, assim. É muito aquilo simboliza demais, sabe? Sim, sim. É muito interessante porque o público do negócio que a Bel falou, essa questão do... Também a gente tem que lembrar que a gente tá falando sobre filmes do cinema mudo, né? Então, além de tudo, né, essa maquiagem, ela ajuda, ela confere essa expressividade que a gente precisava também aferir da interpretação, né, desses atores. Então, mesmo não sendo uma lógica
exatamente do teatro, né, que é essa lógica da distância, do palco e tudo mais, espectador para com o palco, mas no cinema mudo a gente também tem essa necessidade de ter essa expressividade. Isso é algo que acaba não sendo só, né, do Gabinete do Dr. Caligari, existem outros filmes do cinema mudo que a gente vai perceber essa expressividade muito forte no olhar, que era trazida com essa maquiagem, né, com esses contornos e tudo mais. E o que eu acho interessante também é que a gente, né, ali na década de 50, enfim, muitos franceses, agora falando do que o Pedro está falando aqui um tempão, ficaram, né, nessa de, a gente precisa criar um cinema puro, a lógica do cinema, de o cinema se afirmar enquanto arte, o cinema e a linguagem cinematográfica e tudo mais, que faz a linguagem cinematográfica avançar, muitas vezes nesse período ali do começo, em que a gente ainda não tinha, né, muitos recursos, ainda também não sabia muito do que seria o cinema dali pra frente, ali bem no começo mesmo do cinema, muitas das coisas que a gente acabou fazendo foi de outras artes, naturalmente do teatro, né? Então, trazer essa ideia de que o cinema era um teatro, entre aspas, filmado, como se fosse algo pejorativo, muitas vezes, mas não é exatamente assim. Se a gente for perceber o Gabinete do Dr. Caligari, a gente já tem muito ali do que é o efeito Kuleshov, né? Porque a gente tem esses close-ups que a Bel falou aí no rosto do Cesare. Então, a gente tem todas essas ideias de linguagem cinematográfica que vão se passando aí, né? Vão sendo passadas aí adiante e que são referenciadas até hoje no cinema. Que são usadas até hoje no cinema, né? Então, não só por Hitchcock, mas se a gente for trazer aqui, né? Pro Tim Burton também, né? A gente vai trazer uma coisa bem mais contemporânea. Então, o Tim Burton, ele não bebeu da água do expressionismo alemão. Ele se jogou, ele nadou de braçada, ele... gente, o pinguim dele ele vive do expressionismo alemão. Desculpa, ele assim, se não fosse o expressionismo alemão, ele não seria nada, azar. Mas assim, seria contador. Não tô falando com relação ao demérito, não. Eu, inclusive, apoio muito, né? Eu acho que a gente tem pouco de expressionismo alemão hoje, assim, as pessoas aclamando. Mas ele é totalmente... O Batman dele, puta merda. O pinguim dele é o Dr. Caligari. Pinguim é o Dr. Caligari. Exatamente, Pedro. Boa lembrança. Não, aquele lá é o Dr. Caligari do Tim Burton, ponto. Total. Porque ele tinha dinheiro pra fazer cenário, ele colocou parede. Um outro ponto que eu também acho interessante, existe uma discussão, né? Existia uma discussão em alguns livros. As pessoas tendem a pensar que o diretor era sempre uma figura mais elogiada e mais colocada em destaque. Até eu penso escrever um artigo sobre isso, porque os roteiristas também já tiveram muito espaço nos Estados Unidos, né? Por exemplo. Aqui no expressionismo alemão, o que eu acho foda é que os diretores de arte... Cara, eu tô entregando a idade falando direção de arte. Design de produção, tem que falar que design de produção, né? É o mais atual. Design de produção... Gente, eu também falo direção de arte. Eu não consigo, nunca consegui me adaptar. Tô antiga também. E o que acontece? Eles eram nomes com muito glamour, tá? Sim. Tanto que eles, além de eles receberem altos salários, eles eram vistos destacados na publicidade. Eu lembro sempre de um amigo da faculdade que ele conseguiu o eletricista que trabalhou no Incrível Hulk. Ele usou isso como publicidade no filme dele pra vender o filme. E o que acontece? Lógico. Aqui era mais ou menos isso, tá? Os mesmos designers de tal filme. Isso era trabalhado na publicidade. O que é muito bizarro, porque se a gente for pensar hoje, isso é praticamente inexistente. Pode ter um ou outro que você reconheça, mas você vê o filme, inicialmente você quer o público em geral, né? Vai pensar no ator e talvez no segundo momento no diretor. Mas imagina, do Contra-Regra do Senhor dos Anéis, do Gáfia, do filme do Homem-Aranha. Não tem isso. E o que eu acho uma pena, porque era uma cunha muito forte dos filmes, entende?
Então, quando a gente começa a pegar a história do cinema, das coisas começando com uma liberdade enorme, é muito legal. Não, e uma coisa muito muito manual, de uma visão muito própria, né? Isso que você tá falando é tão interessante, porque quando a gente olha pro expressionismo, a gente vai ver que muitas vezes esse cenário que era de pouca verba e tal, mas ele tinha uma função muito clara ali de representar o estado mental daqueles personagens, né? De representar o que seria o mundo físico, a parte estrutural deles, o psicológico e tudo mais. Então tinha toda uma representação muito palpável, assim, isso que eu acho muito doido do expressionismo. Inclusive, no gabinete do Dr. Caligari, a gente vai ter os cenários projetados por artistas expressionistas, né, como Hermann Worm, que era um cara muito forte, né, da arte alemã mesmo, e vai ter tantos outros. Então, assim, essa visão artística foi essencial justamente para você ter esse resultado final, mas essa colaboração de diferentes artistas e tal mostra justamente que a gente tinha um movimento forte, assim, e multidisciplinar justamente entre os artistas. Isso eu acho muito legal. E era também essa questão de você criar essa representação real de uma maneira abstrata por meio das luzes, por meio, né, do escuro, das sombras, das formas distorcidas, do alto contraste, dos cenários, do movimento da câmera e tal, mas tudo isso para você levar uma sensação para o espectador, para que o espectador de uma certa forma tivesse uma sensação ali de incômodo, mal-estar, aquilo ali levava ele a refletir de alguma forma, e aí a gente vê tudo isso sendo representado em tela de uma maneira que mostra muito desse estado interior do povo alemão, né? Dos alemães naquele momento, assim. Então todos esses elementos somados, eles criam essa atmosfera de pesadelo, de peso e tal, e eu acho que isso é muito forte, porque daí a gente vai ver justamente o quanto que esse movimento impactou outros movimentos. E uma coisa que me veio à cabeça também, enquanto vocês estavam falando, e sobre essa parte, inclusive pessimista, né, que vocês falaram aqui também, é que isso vai totalmente contrário ao movimento nazista que vai surgir, que ascendeu ao poder lá em 1933, porque houve uma rejeição justamente do movimento do nazismo, né, ao expressionismo, por conta justamente dessa visão que eles tinham, que eles falavam, o expressionismo, ele tem um movimento degenerado, subversivo, sabe? Ele é incompatível com a ideologia de força, pureza racial, otimismo e tal, que o regime queria promover. Então ele vai em outra direção, assim. E não à toa o cinema expressionista, né, como tendência de explorar essa decadência moral, as angústias existenciais, o pessimismo e tudo mais, ele começa a ser impactado com essa chegada do regime nazista, né? Não à toa a gente vai ver Fritz Lang e o Murnau, por exemplo, tendo que ir embora, vão tudo para os Estados Unidos, levando esse pensamento que vai depois impactar o cinema hollywoodiano e tal, justamente nos filmes noir, né, no cinema de horror e tal. Mas não antes de receber um convitezinho, porque é uma fofoca que a galera lembra. O Fritz Lang ia ser o diretor do nazismo, né? Sim. A gente lembra disso. Ele recebeu o convite. E aí existem várias versões, né? Uma versão mais repetida é que ele chegou pro Goebbels, na sala do Goebbels e com o Hitler, e falou: fala aí, parceiro. Então, não vai dar muito certo, né? Eu sou judeu, né? Eu tenho uma parte de judeu, né? Aí o Goebbels olha pro Hitler, o Hitler faz aquela cara de Chaplin pra ele, né? Chaplin da série B. E ele diz, cara, a gente é que vai decidir aqui quem é judeu e quem não é. Essa é uma parte da fofoca. E aí o segundo nome era a senhorita Leni, né? Leni Richthofen, acho que alguma coisa assim. Mas o convite existiu. Ele, na verdade, o Fritz Lang, ele é um dos primeiros nomes a ganhar muita força. Ele seria também o diretor de gabinete do Dr. Caligari. Mas ele estava ocupado com o filme dele, né? As Aranhas, se não me engano, é esse título em português. Então foi quase Fritz Lang. Eu brinco que eles foram nos Estados Unidos ensinar os americanos a fazer cinema. Mas é um pouco por aí, né? Eu queria citar
2 pontos. Eu vou ser meio filosófica agora nesse momento. Ótimo. Porque o Rafa estava falando sobre a questão do cenário, né, do gabinete do Caligari, que é fantástico, é uma coisa impressionante. Mas eu quero partir para outro filme, que é um dos meus favoritos da minha vida, e para mim, todo fã de ficção científica, que é um gênero que não me apetece muito, mas deveria assistir Metrópolis. Eu acho que sim, Metrópolis ele é obrigatório para qualquer ser vivente que respira, enfim. Mas assista Metrópolis. E a gente está falando muito sobre a questão do cenário do outro lugar, mas se teve um outro filme que usou cenário, design de produção como um elemento subjetivo, foi Metrópolis. No momento que você vê aquele arranha-céu da Torre de Babel, que ele é imenso, o monumentalismo envolvido naquilo, e a opressão que aqueles prédios te trazem no momento que você está assistindo o filme, pensando que esse filme, ele é, em primeiro lugar, um filme que ele sugere uma discussão de classes sociais. Classes sociais, exatamente. A opressão que aqueles prédios trazem. Eu sempre associo muito à questão da verticalidade do Parasita, do Bong Joon-ho, que a casa fica lá em cima, na colina, lá no alto, enquanto os pobres ficam lá embaixo. E Metrópolis é mais ou menos isso, não. É literalmente isso que acontece. Os pobres, eles ficam no subterrâneo. E os ricos ficam nos pontos mais altos. Toda aquela arquitetura do Metrópolis, ela é tão opressiva e ela é gigantesca. E parece que quanto maior ela é, mais a gente se sente angustiado de ver aquilo. E eu acho isso muito, muito fascinante. E aí eu vou passar para o segundo ponto, que a gente está falando dos critérios técnicos, que são muito importantes, visuais, tudo, mas a questão dos temas que estão sendo ali abordados e a relação que aquilo tem, primeiro, com o pós-guerra e depois com o comecinho ali do surgimento do nazismo, porque todos os temas eles têm angústia, ansiedade, sofrimento, traição, insanidade. Então, eu acho que até por isso que algumas pessoas defendem que o Estudante de Praga é um pioneiro do expressionismo alemão, por conta do tema da traição e tal. E essas temáticas, elas estão muito presentes ali. Então, não só a dramaticidade, toda essa morbidez, ela está presente visualmente, como ela está presente nos temas. São temas que eles são inquietos. Tem sempre algo ali fora do lugar. Tem sempre algo intrigando, perturbando a paz. E eu acredito que isso seja exatamente o sentimento das pessoas naquele momento histórico, sabe? Eu acho essa sua filosofada, Bel, muito bem colocada, assim, porque Metrópolis, inclusive, tem essa questão, não sei se você concorda, mas a cidade em si, ela é quase que um personagem também, né? Porque ela tem uma coisa de... Ela ela vem falar, aqueles labirintos todos que aparecem, tem uma simbologia tão impressionante ali, né? De utopia, distopia, existem tantas relações que podem ser feitas ali, né, com essas cidades, que é impressionante. É uma desorientação tremenda, uma desorientação, dói, né? E se a gente pensar que até hoje, governos mais extremistas, das pessoas que pregam desinformação, alienação, aí a gente já entende bem, né, do que eu tô falando, tanto do passado quanto do presente, é justamente, eu não sei qual de vocês falou sobre parecer que está sempre feliz. O Terceiro Reich, a ideia do nazista era mais ou menos essa, da galera felizinha, umas imagens meio Testemunha de Jeová, assim. Então eu acho isso uma coisa que aí é uma visão particular minha sobre o expressionismo alemão, que é parte do meu fascínio, é o jeito que eles abraçam esses sentimentos que são muito desagradáveis. E não é legal você sofrer. Sofrer é uma bosta, mas ao mesmo tempo você vai fazer de conta que aquilo não tá acontecendo. Seu país acabou de passar por uma guerra, você tá sentindo que tem alguma coisa surgindo aí que também não é legal, né? Porque eles já estavam sentindo que estava vindo o nazismo aí. A forma como eles abraçam, eles olham para esse cenário que é desolador e eles subvertem isso para algo tão artístico e tão criativo e tão forte. Eu sinto que falta um pouco isso. Olha, eu filosofando de novo. Não, acho ótimo. Eu sinto essa falta na sociedade moderna.
a gente não tá abraçando direito o sofrimento. E eu acho que o expressionismo alemão, ele vem com essa carga emocional e eles ensinam uma maneira bacana de você olhar ao redor e ver as angústias, o que está acontecendo, não tá bacana, estamos sofrendo, como que eu vou trabalhar isso, como que eu vou olhar para isso. E eu acho que isso é o meu fator favorito do movimento, é abraçar aquilo que eles estavam passando, não vamos tentar varrer isso para baixo do tapete, vamos olhar para nós essa questão da autoaceitação, da autoidentidade, porque o expressionismo alemão também é sobre isso. E eu sou fascinada com esses aspectos mais subjetivos mesmo. A Bel tá falando, na minha cabeça, ocupou o Kiyoshi Kurosawa. Que eu acho que ele é o cara que melhor entende isso, sabe, Sim. atualmente. Esses anseios. E ele é o melhor cara que entende o século XXI. Né? Quando ele vier no Brasil, cara, eu vou dar um jeito de encontrá-lo. Porque mas se tem um filme que acredito que vai representar essa questão de poder, essa questão de grande escala, Metrópolis pode ser citado. Ah, sem dúvida. Porque vai dialogar um pouco com o que o nazismo quer. Vai dialogar com essa questão de poder, essa questão de olhar para o futuro. Abraça também o passado, mas também está de olho no futuro. Tem umas questões do futuro, né, de construção, de se permear. Acredito que é uma lógica muito interessante. Minha única crítica a Metrópolis é o final, e eu não sei o que vocês acham. Não sei se... Eu gosto como um todo, não tenho crítica, não. Mas eu queria ter visto pra o clube, mas eu não consegui. Pra o clube não, pro podcast. Eu achei que foi muito positivo o final. Não sei. Ele deixa aí mesmo. Eu gosto muito da Terra von Harbour. Eu li o livro, mas ele não tem a estrutura clássica de um livro de literatura. Mas tem o livro do Metrópolis, que é muito bom, que foi escrito por ela, que na época era esposa do Fritz Lang. E eu gostei muito da escrita dela. Eu entendo o que ela quis passar. Inclusive, eu achei que o livro é mais sofrido. Eu me senti mais angustiada ainda lendo do que com o filme. Eu já fico um pouco angustiada. Mas eu achei que aquele final foi positivinho. Foi muito positivo. Eu queria só dizer da questão de que são realmente dois filmes muito expoentes, né? Esses agora que a gente tá comentando agora. Sim. No caso, até agora, né? Até o momento. Que são o Gabinete do Dr. Caligari e agora o Metrópolis, assim. Mas eu acho que eles conseguem representar tudo aquilo que a gente falou, né? Historicamente, socialmente, politicamente, enfim, falando sobre a Alemanha, mas em dimensões um pouco diferentes, né? Eu acho que a gente tem ali uma dimensão mais psicológica, se a gente for falar sobre o Gabinete do Dr. Caligari, e uma dimensão mais social mesmo, né? Falar sobre luta de classe e tudo mais no Metrópolis. E aí, por outro lado, a gente tem todas aquelas questões, aquelas características que a gente mencionou da distorção dos espaços, dos ângulos e tudo mais, enquanto o Metrópolis já tá mais realmente, como a Bel falou muito bem, né? Essa questão da ficção científica, mas com as questões das escalas também, né? Impressionantes, imagens impressionantes pro momento em que o filme foi feito, é claro. Então, a gente consegue ter essas duas formas, né, de enxergar o cinema, o expressionismo alemão no cinema, mas também o próprio estado mental que a gente está comentando aqui de toda uma sociedade, de uma forma um pouco mais introspectiva e depois de uma forma um pouco mais geral, né, mais social, eu quero dizer. Acho que quem gosta de cinema tem que ver Metrópolis, porque é um filme que tem 100 anos já, sabe? Tem que ver, porque é uma coisa muito impressionante como ele é construído. E tem uma análise em cima de Metrópolis que eu acho muito interessante, mas é uma análise que fala justamente sobre a questão filosófica, né? De corpo e mente e tal. Então, assim, a ideia de que no expressionismo alemão o cenário ele é frequentemente utilizado para externalizar, né, os estados emocionais e os conflitos internos dos personagens
personagens ali também. Em Metrópolis, a gente tem essa abordagem elevada, assim, num nível muito grande, assim, muito simbólico, né? E aí a gente tem a própria cidade personificando essa tensão entre a mente, que seria essa elite pensante, e o corpo, que seria os trabalhadores, né? E aí existe uma separação espacial entre a elite e os trabalhadores, e é essa atmosfera visual que gera essa desconexão entre pensamento racional e a força vital de um corpo e tal. E aí, quando você faz um paralelo, e aí eu tô embarcando na filosofia, a Bel provocou isso aqui, hein? Mas eu tô nessa filosofia dela. Ai, vamos, adoro. Mas se você for pensar na filosofia do Nietzsche, quando lá na obra, né, que ele fez, Assim Falou Zaratustra, que ele faz uma reflexão também e ele critica, né, a supremacia da razão pura sobre as forças vitais e a vontade de poder e tal, a gente pode pensar em Metrópolis como essa crítica, uma crítica visualmente representada ali, né, pela separação entre mente, que controla o corpo, né, e o corpo só obedece. E aí surge ali uma necessidade de reconciliação entre esses dois pontos para criar uma sociedade verdadeiramente humana, sabe? Verdadeiramente equilibrada. Então, tipo, é uma piração filosófica e tal, mas que é tão interessante, porque até como eu perguntei para Bel se ela considerava a cidade quase que um personagem mesmo ali, porque eu vejo muito isso, assim. Eu acho Metrópolis um filme espetacular pra gente entender tanto do expressionismo como essa utilização do cenário para que você consiga trazer, né, muito da potência dos personagens também. E lógico, você pode olhar para o filme também com esse olhar dessa separação elitista e tal, que também super funciona. Então, assim, é um filme que ele é tão completo que ele te dá essas possibilidades, ele te abre portas para você pensar de outra forma, que eu acho sensacional, assim. Aliás, eu ia até perguntar pra vocês, porque a gente falou do Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do Robert Wiener. A gente falou agora de Metrópolis, de 1926, do Fritz Lang. A gente tem também o Nosferatu, né, de 1922, que a gente também já comentou aqui, que é de outro cara também importante, que é o Murnau, que também é um filme muito emblemático pro expressionismo. E aí eu ia perguntar pra vocês se vocês consideram um outro filme que também é do Fritz Lang, né, que é de 1931, que é o M, o Vampiro de Dusseldorf, né? Se vocês também consideram esse filme um filme importante pro expressionismo, assim. Eu considero, mas eu considero pra Alemanha, pro expressionismo nem tanto. Tá. Eu tento colocar o expressionismo até 23, mais ou menos 24. Tá. Porém, se for ler David Bordel, Jorge Sadu, tem mais o outro que também considero, mas que eu não tô lembrando. Eles colocam até 27. Mas alguns vão colocar também o próprio M. E é claro, vale lembrar que não é também tudo que foi feito na Alemanha que é expressionismo. Uhum. Também tem essa questão. Então, eu tenho M, eu acho que é um dos meus filmes favoritos. Assim, também da vida. Eu sou muito fangirl do Fritz Lang. Gosto muito de M, mas na minha opinião ela é bem, assim, parecida com a do Pedro. Eu acho que esgarçar até 1930, eu acho um pouco demais, porque aqui a gente pegou 2 pontos, né? O Gabinete do Dr. Caligari, que é ali, 1920, que seria o início. E aí a gente pulou para 1927 com Metrópolis. Uhum. Se a gente for comparar esses 2 filmes, a gente já tem pontos em comum, claro, mas nós temos diferenças temáticas, nós temos diferenças de uso de cenário, a gente tem diferenças de roteiro. Aí quando sai de 27, eu já não me sinto, eu pessoalmente, e considerando os elementos também, eu já não me sinto mais tão confortável em puxar. Uhum. Eu tenho, assim, sentimentos fortes. E considerar M expressionismo alemão. No meu coração, eu não considero. Cara, até o Metrópolis tem gente que não coloca. Tá. Também. É mesmo? Colocam fora. Não, só nível de curiosidade mesmo. Só nível de curiosidade, porque alguns vão colocar só até 24. Então, 24 ou 23? 24, né? 24? Alguns vão colocar até 24. Um poucozinho 23 ou até 24. Tá? E estudos grandes, tá? Não tô dizendo de youtuber que abriu o canal ontem, não. Mas eu vou ser sincero, nesse ponto, pra mim, eu acho que não é tão interessante
é legal pra podcast aqui, onde a gente conversa. Mas eu acho mais interessante são os filmes, é você entender o que o movimento representa e os impactos. A gente falou de várias coisas aqui, e é claro, bacana discutir, o que M seria, tentar entender um filme nesse contexto, isso é muito gostoso. Mas essas questões que a gente vem conversando aqui, os impactos, é muito legal, sabe? É muito interessante. Eu não sei se eu deixei claro, eu falei que o Fritz Lang vai pra Hollywood, mas ele não foi o primeiro, tá? Não sei se eu acabei deixando isso claro. Primeiro vai ser o Lubitsch, que vai virar o grande mestre do Billy Wilder, né? Billy Wilder tinha uma placa na casa dele escrito como o Lubitsch faria. Pra chegar ao ponto de na falta de um post-it, né? Você acha essa placa no Google, tá? A foto. Eu tinha essa época no Facebook, minha capa do Facebook era essa placa. Muito bom. Eu amo ele, tá? Que eu sou apaixonada por esse filme, eu assisti ele muito recentemente, então ele tá muito aqui na minha cabeça ainda também. E eu sou muito apaixonada naturalmente pela minha formação, né, que eu sou advogada. Então, a primeira coisa que esse filme... Pensei que você ia falar que era assassina. Porque, porra, eu falei, eu sou assassina, eu mato mesmo. Olha, se possível, não confessar crime. Não, pelo amor de Deus. Isso aí, não. Se possível. Mas eu acho que, assim, é um filme que ele é muito, 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 muito inteligente em absolutamente tudo, assim, que ele faz. Assim, eu acho que é um filme muito genial. Talvez seja um dos meus filmes favoritos, assim, da vida. E eu, assim, sobre considerar ele como parte do expressionismo alemão, também acho que já é um pouco, né, forçar demais ali. Forçado. Mas eu vejo ele como talvez uma ponte, não sei, uma ligação entre o expressionismo alemão e o cinema noir, né? Eu acho que ele tá ali, mais ou menos, naquele lugar ali que ele fica um pouco entre esses dois momentos, assim, das influências que eu falo, né? Das referências, enfim. E é um filme que, nossa senhora, assim, a primeira cena, né, tem ali um plano longo ali, com a sombra, né, do assassino em cima do cartaz, assim, que é algo muito ali, próprio até mesmo do Nosferatu ali, né, de usar a sombra pra antecipar a chegada dessa pessoa, né, desse vilão, enfim. Então, essas coisas todas, assim, que ele vai usar, me remetem, obviamente, ainda a toda a influência que o expressionismo alemão teve, mas já é um filme, com certeza, bem diferente, assim, tematicamente diferente, como a própria Bel falou, que a gente já tinha falado, né, dos filmes anteriores, que são também tematicamente diferentes. Além de tudo, é um filme também que ele não é mais mudo, né? Exato. É o primeiro filme. Pois é, então a gente já tá em outro momento ali do cinema também, né? Então por isso que eu vejo ele muito mais como esse momento de ligação, talvez, do que, de fato, parte do expressionismo alemão. Fora que o M, ele rola uma abertura de mão ali, de uma coisa que é pontual do expressionismo alemão, que é o expressionismo, ele é uma rejeição à linguagem objetiva, à literalidade. Ele é um cinema que ele é feito por simbolismos, ele é mais abstrato. O máximo que a gente pode chegar de objetividade realmente é algo como o Metrópolis. O M, ele já é um filme que ele abraça uma literalidade, ele é aquilo mesmo que está acontecendo. Então eu não consigo, eu acho que principalmente por conta disso, eu não consigo enxergar ele ali muito no expressionismo. Ele é bem literalzão mesmo. Bem literalzão. Eu gostei muito o que a Fabi falou de um filme como ligação. Porque é uma outra Alemanha que a gente já está tratando, né? O M vai ser o primeiro filme sonoro, né? Filme com bastante diálogo da Alemanha. E vai começar a pavimentar algumas questões para o cinema noir. E eu acho isso muito legal de pensar assim, porque tem uma questão pessimista no filme, cheque. Filme noir, você vai encontrar. Tem uma questão das sombras, cheque, filme noir. Tem um sentimento de pessimismo, né? De vai dar merda e não tem muito o que sair. Cheque, filme noir. O Rudianet também, né? Quem é o assassino? E tem o Piteló, cheque, filme noir. Tem o Piteló despirocado como nunca. Então é isso, sabe? E aí, em contraste do que a gente estava falando antes, dessa questão do nazismo, é uma ideia criminosa, né, e muito melancólica quando a gente tenta associar com o expressionismo. Nessa outra ponta já fica mais interessante, porque aí os realizadores já saíram da Alemanha e outros lugares da Europa e vão para os Estados Unidos, que vão culminar nessa questão do cinema noir, que vai ser muito importante também. Sei que o podcast não é sobre isso, mas para mim é um dos maiores filhos do expressionismo alemão.
pra mim, é o cinema noir, né? Que eu não enxergo como gênero, eu enxergo mais como estilo, né? É isso, sabe? É uma época muito rica pra Alemanha, muito rica. De tanta coisa que a gente tá falando, né? Olha como vai gerando muita coisa. Eu acho que muita gente vai concordar exatamente com isso, né? Que ele é o pai, realmente, do cinema noir americano, né? Exato. Que ganhou muito da sua relevância usando muitas das coisas que o expressionismo trouxe ali, né? Sim. E fora isso, né? A gente vai pegar muitos dos cineastas alemães, como o próprio Fritz Lang e tal, né? Que emigraram para Hollywood durante o regime nazista e tal, e levaram com eles esse estilo visual e tal, e acabaram influenciando o desenvolvimento do noir, assim. Então essa transferência de estilo, ela é muito interessante da gente observar, porque daí depois, até pensando um pouco nessa parte histórica, a gente começa esse episódio falando sobre o expressionismo dentro de uma Europa que tinha Dinamarca, Suécia, França e tal, toda essa galera, né, com o cinema muito forte, e aí quando a gente vai falar do cinema noir, a gente já tá falando que assim, a força do cinema já mudou o seu eixo de lugar, né? Exatamente, principalmente por Estados Unidos inteligentemente saber quem vai comprar, sabe? Os Estados Unidos não é o Flamengo, que compra qualquer jogador, aí depois gasta um dinheirão, enfim, os Estados Unidos comprou melhor. Né? A crítica. Crítica. O Tite vai ouvir. Eu senti uma crítica. Esse podcast, ele vai ouvir. Se eu pudesse dividir, eu diria que vem atores específicos, diretores específicos e o mais interessante, fotógrafo. Ah, sim. É aqui que a gente tem, pra mim, a maior contribuição. Tá, a gente pensa também direção de arte, outros critérios, mas os fotógrafos, cara, a capacidade que eles vão ter de pavimentar e de criar uma estrutura toda funcional pro cinema noir é muito impressionante. Então, é um momento muito, muito interessante, sabe, Rafael? Quando isso que você está falando de indústria se movimentando, uma troca que vai acontecendo, é toda uma movimentação que chama atenção, sabe? Exato, também acho. Ô Bel, a gente estava falando aqui sobre todos esses simbolismos, né? E aí eu achei muito interessante quando a Fabi traz isso, né? Falando que o M acaba sendo, né, um filme que já é uma ponte realmente entre estilos e tal. E aí você trouxe algumas características justamente do expressionismo que a gente já não vai ver tanto em M, mas a gente viu em outras obras. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância também da utilização, muitas vezes, né, desses símbolos como os monstros, né, a iconografia do monstro e tal, dentro do expressionismo alemão, assim. Por que ele era algo importante? Eu entendo que traz uma coisa da própria teatralidade, assim, né, que o expressionismo carregou com ele, mas tem também um outro simbolismo da própria construção do imaginário e do sentimento também alemão, né? Eu até estava pensando agora, você leu meu pensamento, que a gente está falando sobre filmes que eles ainda estão dentro do abstrato, da rejeição à objetividade e tudo mais, mas o expressionismo alemão, ele às vezes fica esquecido com relação aos filmes que eles têm um teor mais fantástico. Que alguns deles são adaptações, como Fausto, de 1926, que é do Murnau, maravilhoso. Que ali a gente tem um outro tipo de abstração, a gente tem a figura do demônio que faz o pacto com Fausto, que é a adaptação do Fausto de Goethe. E é uma outra maneira de continuar tratando essa mesma temática que a gente vem comentando desde o começo do episódio. O Golem é a mesma coisa. Eu gosto muito do Golem. Der Golem, se não me engano, ele é de 1920 também, que enfim, é uma história de um monstro que ele é construído para ajudar os judeus, ele é feito de barro, é uma história bem fantástica mesmo. E aí ele acaba se voltando contra os criadores dele. Então ele se volta contra o povo que ele tinha que ajudar. Então eu acho legal trazer essa pincelada da abstração no ponto mais alto, que é trazer histórias fantásticas, histórias que elas já não têm tanto esse pezinho ali, ainda em algum tipo de realidade, porque o Gabinete do Dr. Caligari, ele traz, que para mim é o maior plot twist do cinema.
Porque aquele plot twist, eu lembro que a primeira vez que eu assisti era uma madrugada, porque eu tenho um pouco de insônia, e eu fiquei ainda uma meia hora parada contemplando o vazio e pensando, meu Deus, o que eu assisti? Sensacional, né? Que plot twist é esse? Esse cara me engambelou. Eu acreditei nele. Eu acreditei nele. E ele era só uma pessoa, enfim, né, total na insanidade. Mas quando a gente fala do cinema fantástico dentro do expressionismo alemão, eu acho muito importante. A figura do Golem e o quanto as pessoas se sentem traídas e aterrorizadas por aquele que devia defendê-las, eu acho muito impressionante. Tem um filme que ele não é muito falado e é um dos meus favoritos, que é a adaptação do Homem que Ri, do Victor Hugo, o mesmo dos Miseráveis, né? Tem um livro é fantástico, chama O Homem que Ri, e existe também uma adaptação do Polemy. Eu gosto muito porque o Homem que Ri, ele tem uma deformação, ele sorri o tempo todo, ele tem essa deformidade no rosto, e ele era um cara que ele era corraçado, totalmente marginalizado da sociedade, e aí chega um ponto que ele adquire certo poder, e aquilo transforma ele. Eu sempre associo muito com a ideia do Fausto, que ele faz o pacto dele lá, para ele conseguir tudo que ele quer. Então, mudando um pouco a perspectiva, mas mantendo as temáticas do expressionismo alemão, eu acho muito legal trazer esses títulos também. Eu acho que eles têm muito a oferecer, e com relação à abstração e a novas formas de lidar com essas temáticas que eram tão próprias da época, eu acho que essa tríade, Golem, O Homem que Ri, Fausto, eles são, assim, impressionantes. Sim. É um sentimento de desolamento, de traição, de... Você termina o filme, meu Deus, realmente tá alguma coisa de muito errado. E eu acredito que era um sentimento muito comum na época. Eu acho que esses 3 filmes devem ter, com certeza, gratuitamente, em algum lugar pra assistir. E são filmes que eu sinto que eles, às vezes, ficam tão escondidos, mas eles são ricos, mas tão ricos. Parece que quando você coloca num patamar do monstro, da figura, ainda dentro do monumentalismo, que é os monstros das fábricas, né? Que as fábricas do Metrópolis, dentro delas, as máquinas são monstros, né? Tem uma figura ali que ela tem forma de... são máquinas, mas em forma de monstro. Só que quando a gente pega o fantástico, né? Essa outra linguagem, que ela é ainda mais abstrata do que já é daquilo que já é abstrato, e abstrai ainda um pouco mais, parece que a discussão, ela toma outras proporções. E a gente também sente aquilo de uma maneira diferente. A negatividade, a morbidez, o drama, ele vem com outra roupagem, sabe? E pra mim isso pegou mais. Principalmente O Homem que Ri foi um filme que ele me marcou muito. A curiosidade é que O Homem que Ri vai gerar um personagem muito icônico da cultura pop, que é o Coringa. Vai ser baseado no Homem que Ri. Sim. O expressionismo, ele trouxe muita coisa pra cultura pop. Deixa eu começar assim, ó. Nem precisa ir tanto, escarafunchar tanto. Meu marido, ele assiste muito a animação do Batman. Eu acho muito legal também. Aí toda vez que aparece os prédios, olha lá, você sabe o que é isso, né? Você sabe de onde vem isso? É o meme do Leonardo DiCaprio, né? Aquele, aí, ó, peguei a referência. Eu jogo na cara mesmo. Toda vez, gente. Se ele assistir todos os dias, ele já sabe. Ele olha pra minha cara, não, você já sabe de onde vem.
detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você ouvinte aí, para vocês fazerem coisas diferentes. Acho que já tem uma grande coisa diferente, que é estudar um pouco do expressionismo alemão, ver esses filmes que a gente falou aqui. Acho que já é uma ótima dica. Mas vamos começar com você, Fabi. O que você trouxe pra gente de plano detalhe essa semana? 1, 2, 3, 4, quanto você quiser, Fabi, sobre qualquer coisa. O que você trouxe de plano detalhe pra gente? O primeiro que eu vou falar é um filme que eu assisti recentemente pela primeira vez e se tornou agora um dos meus filmes favoritos, assim. Tem 2, na verdade. Tão bom quando isso acontece, né? Que a gente assiste filmes que, enfim, estavam guardados aqui na minha watchlist há muito tempo. E eu fui e procurei agora. Falei, não, vou tirar esse filme da watchlist. O primeiro foi o Strange Days, da Catherine Bigelow, né? Que pra mim, assim, foi uma surpresa muito absurda e muito boa. Com o Ralph Fiennes, né, o nosso, entre aspas, Lord Voldemort aí, que ficou, assim, tá no auge da sua beleza, no auge de tudo, assim, com a Angela Bassett, fazendo um filme que, pra mim, assim, é simplesmente, sei lá, quantos anos à frente do tempo dele, assim. Eu gosto de estudar muito direito digital, é a minha área dentro do direito, na verdade. Uhum. E aí, no direito digital, eu falo muito, assim, sobre o meu TCC, enfim, tudo que eu pesquiso, na verdade, é sobre isso, que é sobre toda essa questão de falsas realidades virtuais, né, e tudo aquilo que vem com a modernidade sobre a crença na imagem, que é algo que eu vejo muito nos filmes dos anos 90 e que eu tenho pensado em desenvolver algo em cima disso, assim, né? O bug do milênio, todas as ansiedades que estavam ali na sociedade. A gente estava falando aqui do expressionismo alemão, né? Então, falar aqui dos anos 90, tudo aquilo que a gente estava passando, né? Com essa chegada dos anos 2000 e tudo mais, dentro do cinema. Não obstante, né? 99 é um dos anos mais, enfim, emblemáticos da história do cinema. Mas esse filme, ele é de 95, se eu não me engano. Então, é um filme que consegue ali trazer as ideias do Matrix, trazer ali aquela vibe também muito de filme de ação própria, por exemplo, do Michael Mann. Então, pra mim, foi, tipo assim, bizarro assistir esse filme. Eu tô até agora encantada com ele. Encantada em como ele faz todas essas conexões e como ele conseguiu prever tanta coisa sobre a nossa sociedade, sobre a nossa relação com a tecnologia. E pra mim é um filme que eu coloquei ali quase no mesmo patamar. Ainda acho que a Existence do David Cronenberg ainda tá em um patamar um pouco mais elevado pra mim. Mas porque leva a ideia do próprio Strange Days a uma forma bem extrema, assim. Mas são filmes que eu gosto muito, assim. E esse filme me surpreendeu bastante. E o outro filme que pra mim também, eu não sei como é que demorei tanto pra assistir esse filme, que foi o Terra Estrangeira, que eu vi ontem, na verdade, com Fernanda Torres. Outro filmaço. Nossa senhora, que filme incrível. Eu fiquei completamente obcecada por todos os aspectos desse filme, assim, pelo tanto que ele é doloroso, assim, o final dele é muito doloroso. Eu nunca mais vou ouvir Vapor Barato da mesma forma depois desse filme. E eu acho que ninguém ouve também depois desse filme da mesma forma, assim. É um filme que, embora tenha sido feito ali durante todo o contexto do governo Collor, né, no Brasil, e o movimento migratório que estava acontecendo naquela época, enfim, todas as questões que vieram com isso politicamente no Brasil, mas hoje em dia a gente percebe que existe esse movimento também de brasileiros indo para Portugal, principalmente, né? Então, eu vi muito do nosso momento atual e como a história se repete, como tudo isso se repete, como o filme também, ele consegue imprimir essa ideia de alienação ao local ali. Realmente ela tá alienada na solidão que a terra estrangeira, né, proporciona a ela nesse filme, principalmente a personagem da Fernanda Torres aqui. Então, foi um filme que me tocou muito, extremamente, e que eu tô realmente bem impactada até agora, como dá pra perceber. E pra fechar 3, né, porque 2 eu acho meio ruim, então vamos fechar com o número 3 aqui. Falar sobre o Nunca Fui Santa também, que já é uma comédia dos anos 90, comédia romântica, sáfica dos anos 90, uma comédia LGBT, que eu assisti também pela primeira vez, e eu amei esse filme. Eu acho, assim, que ele usa tudo aquilo que a gente conhece das comédias românticas emblemáticas também do cinema, as convenções, enfim, que uma rom-com tem, geralmente, para falar, né, para colocar, ser aplicado em um relacionamento LGBT. E isso me, assim,
me deixou bem, assim, feliz. O final é muito legal, assim, é um final bem típico de comédia romântica. Então, é um filme que eu tenho certeza que eu vou assistir várias vezes. E a forma como tudo isso é trabalhado, muito satírico, muito irônico, porque, assim, o filme fala sobre uma ideia ali de cura gay, então é um filme que, teoricamente, né, já é um filme que tem esse tema que é muito pesado, mas a abordagem da diretora é uma abordagem muito lúdica ao mesmo tempo, né, então a gente consegue, ela brinca com os papéis de gênero e tudo mais, de uma forma muito lúdica e muito satírica também, então é um filme muito bacana de assistir e que eu gostei também bastante. É um filme mais levezinho perto desses outros dois que eu comentei, pra poder dar aquela aliviada. Caraca, adorei suas dicas, Fabi. Já coloquei aqui na nossa lista. Inclusive você que tá ouvindo a gente, se não pegou alguma coisa, vai aqui, né, na descrição desse podcast, vai estar lá descrito tudo que cada um indicou, já com link. E ainda digo mais, a Fabi falou sobre Terra Estrangeira, que tem na Netflix, né? Então tá facinho de ser assistido. Isso, e no Globoplay. E no Globoplay, pois é. E na Netflix, por exemplo, depois que você assiste Terra Estrangeira, você ainda consegue assistir várias outras obras brasileiras. Lá tem, por exemplo, Central do Brasil tá lá, Vidas Secas, enfim, Montum, eu acho que também é uma ótima dobradinha, viu, Rafa? Assistir Terra Estrangeira e depois assistir Central do Brasil, né? Os dois filmes do Walter Salles. Sim. Apesar de que Terra Estrangeira é Walter Salles com co-direção da Daniela Thomas, mas ainda assim são filmes que podem ali conversar um pouco, então são bons filmes. E Jogo de Cena, né? Deixa eu falar da Fernanda Torres aqui. A Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres de novo. Pois é. Nossa, sensacional, adorei. Bel, e você, estreando aqui com a gente, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe aqui, pra pessoal curtir aí essa semana? Pode ser 2 dicas e uma curiosidade? Pode, lógico. A curiosidade é o que você quiser. É que o Pedro falou uma coisa interessante e eu na hora esqueci de puxar o gancho, então eu queria comentar porque eu acho bacana. O Pedro falou sobre essa questão dessa linha tênue, né, entre movimento cinematográfico, onde começa o que, onde termina o que. E apesar de na escola a gente aprender movimentos artísticos de uma maneira bem certinha, assim, onde começa impressionismo, onde começa realismo, enfim, mas isso é puramente didático. Dentro do estudo, per se, algo mais aprofundado e até no nível talvez um pouco mais acadêmico, ainda se considera os anos, né, para você poder se orientar no contexto histórico, mas não existe uma divisão muito delimitada, né? Então é legal a gente discutir e pensar o cinema, como o Pedro falou, discutir e pensar o cinema como o que começa, o que traz, como a Fabi também falou que o anime poderia ser um elo de ligação de um movimento para outro, mas é uma parada bem mais fluida do que a gente é ensinado. Mas, enfim, dicas, eu tenho 2. Boa. A primeira, eu achei muito legal esse tema, principalmente porque tá logo aí, né, engatilhado o Nosferatu do Eggers. Tá pra sair por aí. Eu acho que esse episódio vai ser muito precioso pra esse momento. A gente não abordou tanto o filme Nosferatu em si, mas... Então, minha primeira dica é: busquem originais também, né? Tem tanto remake saindo, mas tem muita coisa que começou lá atrás, que veio, e que se não fossem esses filmes, esses grandes títulos que trouxeram tanta riqueza pro audiovisual que a gente tem hoje, não seria a mesma coisa. Esses filmes muitas vezes estão disponíveis gratuitamente, muitos deles estão em ótima qualidade no YouTube, então busquem os originais sempre. Minha segunda dica é um pouco controversa, porque eu ando num momento, assim, mais sérios do que o filme pontualmente, por questões profissionais, que agora eu tô mais focada no profissional, enfim. Certo. E aí eu soube essa semana que vai chegar no Brasil um streaming chinês. Eu assisto muitas séries chinesas mesmo, tem várias séries chinesas na Netflix, tem alguma coisa chegando na Prime agora. E eu queria convidar vocês pra entrarem nesse mundinho das fantasias chinesas. É muito legal mesmo. É uma coisa que muitas vezes fica escondidinha ali. Aí quando você vai, você abre um baú, coisas impressionantes, eu falo das séries, mas tem os livros, que muitas séries são adaptadas de livros também, chineses, óbvio, né?
A literatura LGBT lá é fortíssima e alguns deles também são adaptados para séries, então dá uma buscadinha lá na Netflix, tem muita coisa legal de séries chinesas, procura lá, séries chinesas. As produções são muito legais mesmo. Eu sei que de cara pode ser estranho, mas é legal a gente se abrir para novas experiências. Eu me abri para novas experiências, principalmente chinesas, e foi muito bom. Conheci muita coisa boa. Tem algum, assim, que você recomenda de, assim, começa por esse daqui, tipo assim? Cara, eu acho que é o grande marco do nome mesmo de série queer, de novel queer na China. Uhum. A gente sabe que lá é a comunidade queer, ela vive muito bem, mas ao mesmo tempo tem ali algumas restrições. E se eu puder recomendar que ele é fantástico do começo ao fim, e ele é adaptado também de uma novel, ele se chama The Untamed. É um casal, ali vai acabar ficando meio que nas entrelinhas, porque a censura pegou um pouquinho, mas a história é fantástica, traz elementos de política, fala sobre corrupção, fala sobre traições, fala sobre uma pessoa certa no lugar errado e como o poder corrompe ao modo de você subjugar e maltratar e fazer com os mais fracos algo que você condenava outra pessoa fazendo. Mas como você tá no poder, você acha que você pode fazer. Enfim, é maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Tá na Netflix só até novembro, infelizmente. Só até legal. Então assistam. É maravilhoso. Boa. Maravilhoso. Assim, a China, ela vem forte. Ela tá num soft power aí, tá chegando no Brasil bem forte. E tem muita coisa pra oferecer. Que demais. Olha aí, mais dicas sensacionais. Pedrão, e você? O que você trouxe pra gente aí? A lista tá ficando longa. Tá bonita. Cara, falando como um VJ da MTV dos anos 2000, escutem o clipe do Red Chili Peppers, aquele o Other Side, que é baseado no Dr. Caligari. Ele tem uma questão expressionista, né? Então, mas eu já vi esse clipe. Legal, mas agora que você ouviu o podcast, assista ao clipe. Sim. Que aí você vai ver com outros olhos, tá? Vou também recomendar um livro de Caligari e a Hitler, do Siegfried Kracauer. Eu não li o livro todo, eu li capítulos, tá? Na época da faculdade. E é um livro que ele vai examinar um pouco do expressionismo, mas também vai se concentrar na questão do gabinete do Dr. Caligari ser uma espécie de prenúncio para a ascensão do fascismo, já que a gente tem essa questão do plot twist, tem uma questão ali de controle, de você poder saber como manusear o ser humano, para onde o ser humano vai, enfim. Esse livro, os capítulos que eu li, eu já fiquei maluco. É um pouco difícil de achar, mas você vai atrás de PDF, você vai conseguir, que é um pouco mais fácil. Tá? E por último, vou recomendar que o Kimi ou Shimi do Kiyoshi Kurosawa, pode ser que você encontre dizendo que foi em 2023, uns vão colocar para este ano. Na locadora do Paulo Coelho você já encontra, tá? E cara, eu sou obcecado pelo Kiyoshi, eu até brinco que é o Kurosawa que vale. Tá, brincadeira, gente, calma, é só uma piada. Eu juro por Deus, eu quase caí da ligação agora, porque eu fiquei um pouquinho... Não, já passou, já foi. E... Tá, eu tenho a sua DM, vai ouvir falar de mim. É que tem? E aí o Kurosawa, ele tem essa questão de trabalhar muito os anseios da modernidade, entender como o ser humano se coloca nesse momento que a gente vive. Então ele pega um pouco dessa, acho que dialoga, sabe? Não tô dizendo que é expressionista, não é isso, mas tô dizendo que são sentimentos que você pode reconhecer. Na verdade, meu amigo, vai atrás de tudo que o Kiyoshi fez, tá? Kiyoshi pra mim é um dos maiores realizadores vivos, e é isso, vai ser uma boa... E só pra lembrar, não é um longa-metragem, tá? É um média-metragem. O filme tem 40 e poucos minutinhos. E é isso, 40 e poucos minutos de um filme de terror que tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana. Sensacional. Tá aí, então. Filmes, livros... E, bom, pra fechar aqui, eu trouxe um filme só. Eu assisti na época do Oscar, né? Mas aí falei assim, cara, eu acho que eu não recomendei ele.
E aí eu precisava, quando eu fui estudar sobre expressionismo alemão, lógico que me veio à cabeça, né, Zona de Interesse, um dos filmes que eu assisti esse ano que eu fiquei, assim, apaixonado. Não tem nada a ver com o expressionismo alemão, assim, é outra coisa, a não ser com o fato, né, de se passar ali numa Alemanha nazista e a gente ter falado do nazismo aqui nesse podcast. Mas, fora isso, é um filme totalmente diferente ali, inclusive dirigido pelo Jonathan Glazer, que é um diretor britânico e tudo mais, mas é um filme que vale a pena ser assistido. Agora ele tá facinho também, né, de ser assistido, que tá no Prime Video, então quem puder vai lá assistir, mas tem que assistir, se for assistir em casa, tem que colocar o som no talo, né, Fabi? Tem que colocar o som no máximo, se possível até em um fone de ouvido, viu, Rafa? Boa ideia, conseguir pegar as nuances aí do negócio. Pô, porque o som desse filme é um troço de sacanagem, assim, como ele consegue trazer camadas a mais pra história, e é impressionante, porque às vezes você tá vendo uma coisa em tela, mas o som tá dizendo outra coisa, assim, é impressionante. Exatamente. Eu sei que ele não foi tão bem recebido aqui. Ele foi bem recebido, no geral, óbvio. Mas muita gente, né, da bolha cinéfila, assim, acabou não gostando. Talvez nutria mais expectativas ou não. Assim, enfim, né, depende também. Mas muita gente não gostou. Eu já tive uma experiência Eu já tive uma experiência morna com ele, né, a primeira vez que eu vi. E depois, quando eu revi, tive uma experiência completamente arrebatadora, assim. Tipo, parece que foi um nocaute de vez, assim. E é uma coisa... Eu não sei também, né, se eu tenho uma certa propensão a gostar, porque como trabalho, né, com edição de som e tudo mais, o som é sempre um troço que me chama muito a atenção, assim, em todo o filme, né? E esse, como eles colocam o som meio que no centro da história, me chamou muito a atenção, assim. E aí, pra quem não sabe, né, a gente tem aqui um filme que conta a história ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem um comandante de Auschwitz, que é o general, enfim, Ross, que tem ali a sua esposa e seus filhos e tal, que moram numa casa do lado de Auschwitz, assim. E aí você vê uma vida cotidiana, idílica, mundana ali, né, dessa família, enquanto no muro do outro lado tá acontecendo uma atrocidade. E a gente não vê essa atrocidade acontecendo, a gente vê essa perspectiva dessa família que tá ali vizinha desse campo de concentração. E isso é muito impressionante, assim, é muito impressionante quando a gente vê isso e vê justamente essa abstração, né, da realidade e tal. Então acho que é um filme muito bom para ser assistido, principalmente agora que a gente tá passando por tantos momentos, né, de guerras e tudo mais, e que às vezes a gente se vê na posição dessa família, quase anestesiado pela realidade que é colocado à nossa frente, assim. Então acho que é um filme importantíssimo para ser assistido, interpretado e tudo mais, e tá no Prime Video, fácil também de ser assistido. Gente, chegando aqui no final desse podcast, queria agradecer demais os meus convidados, que vocês abrilhantaram esse papo aqui sobre expressionismo alemão. Eu tenho certeza que aqueles que gostam de estudar cinema foram picados ali pela curiosidade, né, para ir atrás de mais filmes, e eu só tenho que agradecer demais o fato de vocês terem doado o tempo de vocês para ficar aqui comigo batendo esse papo. Pedrão, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, mais um papo sensacional, interessantíssimo, e queria que você deixasse, né, meios de contato aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho, né, no Clacast também, redes sociais, como que as pessoas fazem para te acompanhar, Pedrão? Então, eu tô lá no canal Claquete, é o nosso site, tem textos, temos um podcast também, que já dura desde 2014, acho que é isso, né, alguns intervalos, já estamos um tempinho aí. Voltamos recente com um canal no YouTube, que a gente analisa técnicas de cinema através de vídeo ensaio. Tá saindo devagar, mas aos poucos tá saindo. O último vídeo foi sobre John Wick, né, analisando todos os 4 filmes, assim, de uma forma assim mais profunda. E é isso, tô no Twitter, Pedro Amaro Cine,
e tu no Instagram, né? Pedro e o Cinema. No Instagram eu devo criar outro depois, vou começar a ser mais profissionalzinho, mas por enquanto você me acha nesses 2 endereços lá. E é isso, Rafa, obrigado, foi bem legal mesmo, deu pra desestressar, deu pra relaxar, o podcast eu acho que ficou bem bacana. É isso, muito bom, muito obrigado. Fabi, obrigado também pela sua presença, a Fabi veio numa correria pra conseguir participar aqui, comendo no carro. Deu certo, que bom, Fabi, obrigado. E deixa também o convite, Fabi, pra quem quiser te acompanhar. Fabi é um fenômeno nas redes sociais. Que isso, Rafa, que nada. Sou apenas uma tuiteira. Uma chuiteira? Não sei como é que fala isso agora. Acho que é por aí, chuiteira. Então, eu tô lá no Twitter, né? Como eu já falei aqui, é Fabiana LR_. Também tô lá no Instagram desde 2019, no caso, que é o lugar onde eu comecei tudo assim, que é o Cinemafilia. E também tenho a minha coluna, que o Rafa já falou, né, no Cinemação, que também tá lá, e o meu site próprio, que é o cinemafilia.com.br. Então eu tô aí em vários lugares, também tô no TikTok e outros lugares por aí, no YouTube. Basta só clicar lá na minha bio que vocês vão ver todos os lugares onde vocês podem me achar. É isso, e além de tudo a menina estuda, faz direito, é impressionante, Fabi, você tem 26 horas do seu dia. E muitos cabelos brancos. Já. Com certeza. Sei, até parece, tá bom. É isso aí. Bel, queria também agradecer sua presença aqui. Que bom que deu certo, Bel, que bom que você trouxe esse tema. Pra quem não sabe, a Bel, que eu fui conversar com a Bel, que eu queria trazer ela aqui, e daí falei, Bel, me fala um assunto que você gosta. Ela falou, expressionismo alemão é um que eu curto. Eu falei, cara, a gente nunca falou sobre isso no podcast. Então, a Bel que ajudou a trazer esse tema, e aí casou, né, do Pedro, da Fabi poderia participar também, então foi um papo muito legal. Só tenho que te agradecer pela indicação do tema, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes, Bel, que sua reclusão ao podcast volte, pelo menos aqui no Cinemação. Pode ser, sabe aquele barzinho de esquina que de vez em quando você vai lá e toma uma cervejinha? Pode ser o Cinemação, de repente aí, ó. É só chamar. É só chamar que eu venho. Eu realmente estou aí no momento de introspecção, eu estou mais estudando e trabalhando, eu mudei bastante foco. Eu acredito que hoje poucos saibam, mas eu tinha um canal de cinema, eu focava bastante no cinema clássico, né, anos 50, anos 60, que é o que eu mais gosto. Esse tema foi incrível e eu só queria agradecer vocês todos, Rafael, Pedro, obrigada, Fabi, também Fabi, que eu sou fãzaça. adoro os textos dela. Pedro já é de casa. Eu amo. Obrigada. Te admiro muito também, Recife. Pedro é brother já, é isso aí. Enfim, mas chamando nós. Pedro, foda-se. Pedro, foda-se. Tá tudo bem. Eu tô na penitência. Sério, chamando, tô dentro. Valeu. Estendo algum. Porque assim, algo mais atual talvez eu não esteja ocupando, mas chamou, deu certo, tô super dentro. Só tenho a agradecer vocês. Esse tema é muito importante pra mim, muito especial. E é talvez meu tema favorito no cinema. Então, tô muito feliz pelo convite. Não recomendo muito me acompanhar, tá? Não recomendo muito acompanhar. Caraca, eu ia falar isso agora. Fala suas redes. Como assim? Não me Psicologia reversa, rapaz. Não. Veja bem. Querendo, tô lá sempre no Twitter, metendo pau em alguma questão cultural. Ou o meu foco sempre é falar sobre cultura. Geralmente muito bravo com algumas coisas que não são legais. Mas quem quiser, @belpetit no Twitter. Vez ou outra, entre surtos de K-pop, eu tô lá falando de cultura, cinema. Quem sabe um dia eu volte a produzir algo meu, mas por enquanto tô mais na minha. E aberta a convites, sempre que vocês quiserem, tô dentro. Sensacional, muito obrigado, Bel, mais uma vez. E queria dizer para você, né, ouvinte aqui do Cinemação, que se você gostou desse episódio, você quiser ajudar a gente na discussão, mandando críticas, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário nas nossas redes sociais, né, sempre buscando por @cinemacal, ou através do nosso e-mail contato@cinemacal.com, e aí você vai
poder falar aqui diretamente com a gente, vamos encaminhar suas perguntas de repente aqui para os nossos convidados também, para que tenha essa interação. E se você quiser trocar uma ideia comigo, eu estou também em todas as redes sociais, me procure aí sempre como Rafa Arinelli e a gente pode aí bater um papo e trocar uma ideia também. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox ou na Aurelo, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano e faz parte de um grupo exclusivo no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 568 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.